Olá a todos, meu nome é Thiago, eu trabalho aqui na cidade de Porto Alegre com comunicação não violenta e também com autoconhecimento. E eu acho de extrema importância a gente estar compartilhando, sem problema já, a gente está com alguns problemas técnicos hoje. E aí eu disse pro Jefferson assim, não, ok Jefferson, vamos fazer a filmagem do jeito que está o ambiente, com a luz que tiver, porque ele estava dizendo para mim que a luz às vezes ficava melhor, ficava pior. Eu disse, não, a gente tem que lidar. Uma das coisas que eu venho trabalhando é justamente essa, você aprender a trabalhar com a imperfeição das coisas. Às vezes eu vejo que as pessoas, nós, temos alguma dificuldade, alguma resistência com relação à imperfeição da vida. Queremos que as coisas sejam de uma forma e elas são de outra, e isso aí gera muito conflito, frustração dentro de nós. E um dos pontos interessantes é justamente nós conseguirmos trabalhar com a imperfeição. E isso requer muitas vezes que você improvise as coisas. E eu acho que no improviso está o espírito também. Quando você abre espaço e faz as coisas do jeito que são, trabalha com o que tem, o espírito atua muito dessa maneira também. E por que eu falo isso, o espírito atua muito? É porque justamente você não requer que as coisas estejam da forma como você pensa que elas têm que estar. Mas sim você começa a lidar com o que é. E esse é um ponto importante do nosso trabalho aqui em Porto Alegre, da comunicação não violenta, né? Diz que o primeiro passo para a sua iluminação começa quando você inicia um processo de lidar com o que é, sem interesse em como as coisas deveriam ser. Uma amiga minha postou esses dias no Facebook uma pergunta assim, como você se sente com relação aos movimentos políticos que estão acontecendo nas ruas, etc. e tal. E o interessante é que as 35 respostas dadas, nenhuma respondeu a pergunta dela. Todas as pessoas, elas deixaram de lidar com o que é e foram para o mundo das interpretações, dos julgamentos, dos dramas, mas ninguém de fato procurou responder a pergunta que ela fez. Porque a pergunta que ela fez exigia com que as pessoas lidassem com o que é. Como você se sente, era a pergunta. Para responder essa pergunta, que parece simples, mas não é, você precisa desenvolver uma série de habilidades. Isso a gente faz nos grupos de comunicação não violenta. A pergunta básica e fundamental que a gente faz nas nossas verificações, nos grupos de comunicação não violenta é essa. Como você está se sentindo? E para isso é óbvio. A pessoa precisa começar a olhar para dentro de si. E nesse sentido ela precisa ser honesta com eu. Ela precisa começar a se expor da forma como ela é agora. Precisa eliminar uma série de máscaras e fingimentos e admitir sem disfarce a própria vulnerabilidade. Então são uma série de habilidades que ela precisa desenvolver para responder esta pergunta. E aí eu volto à questão da minha amiga lá do Facebook, a Camila, que ela pergunta como você se sente com relação aos movimentos sociais que estão acontecendo, aos movimentos, enfim, políticos. E a gente percebe ali um fato que é comum e recorrente quando você começa a querer saber como as pessoas se sentem. Elas fogem da área da vulnerabilidade delas e acabam resvalando para uma área das interpretações. No mundo das interpretações, nós somos ricos, temos um vocabulário extenso para lidar com julgamentos, para criar dramas e novelas. Esse é o mundo das interpretações. Então, toda vez que lhe perguntarem como você se sente, você pode escolher
resvalar para esse mundo das interpretações, que também é um mundo onde você assume papéis como o de vítima, por exemplo. E não há mal nenhum em assumir um papel de vítima. O problema acontece quando você não se torna consciente dele. Por exemplo, quando lhe perguntam como você está se sentindo e você responde, estou me sentindo traído, aí você começou a resvalar para o papel de vítima. Né? Você começou a interpretar a atitude dos outros seres humanos. E também não há mal nenhum nisso. Acontece que a gente tem realmente que se tornar consciente e se responsabilizar, assumir a responsabilidade por esses papéis que nós assumimos, porque só dessa forma realmente a gente pode mudar as circunstâncias na nossa vida. Se você não se torna consciente disso, não tem como mudar. Então o nosso papel é esse. É ajudar uns aos outros a se tornar consciente. Consciente e começar a assumir a responsabilidade pelos papéis que você assume no cotidiano, que nós assumimos no cotidiano, né? E começar a cuidar dessa criança interior que se sente muito ferida e que resvala de novo para o papel de vítima. Eu, por exemplo, ano passado, por diversas vezes eu me perguntava como é que você está se sentindo. E o pensamento que me vinha era esse. Ela me manipulou. Ela me usou. Eu disse, ok, Thiago, tu está escolhendo ir para o papel de vítima. Mas agora eu quero que tu realmente vá para a tua área da vulnerabilidade, que é a área mais importante dentro de ti. Porque somente estando nessa área você consegue assumir a responsabilidade pela energia que existe dentro de você. Então eu comecei a ir para a área da vulnerabilidade. E ali sim eu podia ouvir a voz do meu coração. Eu estou me sentindo com raiva, com ódio, porque eu tenho necessidade de me sentir amado e essa necessidade não está sendo atendida. E toda vez que essa necessidade é ameaçada, eu me sinto com raiva. E aqui, nesse momento, eu posso assumir a responsabilidade pela energia que ocorre dentro de mim e romper com esse papel tão comum dentro da nossa sociedade, que é o papel de vítima, onde nós utilizamos de interpretações, de culpa, de punição, de julgamento para com os outros. Mas agora, se a gente está num caminho interior, a gente também está num caminho da autorresponsabilidade. E esse caminho, sim, vai exigir de você que você volte a sua atenção para essa área, para a área da vulnerabilidade. Porque só então você inicia o caminho da sua maestria. E o caminho da sua maestria é o seguinte: ninguém tem poder sobre mim. Eu escolho a forma como eu quero interpretar as coisas. E é uma escolha minha. E eu preciso me tornar consciente disso. E nesse momento eu estou me sentindo dessa maneira. Porque eu tenho tais necessidades que não estão sendo atendidas. Ou estão. E um caminho interior é muito semelhante, por exemplo, a essa fruta. Eu trouxe ela aqui hoje para exemplificar um pouco. Você começa a voltar a atenção para dentro de si. Até então você não se conhecia. Você pensava que era um corpo, mas você não é. Você é um espírito eterno e imortal. Você pensava que era um corpo e você se identificava com aspectos externos de si mesmo. Como esse coco aqui.
Quem não conhece ele vai dizer que ele é duro, vai dizer que ele é verde, mas aí no momento em que você começa a percorrer esse caminho interior, você vai descendo para o seu interior. E olha só que interessante, esse caminho de descida vai fazer com que você fique frente a frente com uma série de padrões de pensamentos e sentimentos que você não conhecia. Ódio, rancor, mágoa, ciúmes, raiva, tristeza, solidão. Esse caminho interior vai lhe colocar frente a frente com todos esses sentimentos. E é importante que você não rejeite eles. É importante que você acompanhe eles como um pai faz com uma criança. Então, Thiago, eu estou percebendo que você está se sentindo com raiva, porque você tem tal necessidade dentro de você que não está sendo atendida. E como é que eu posso fazer para atender essas tuas necessidades? Como é que eu posso fazer para te amar, para te valorizar, para te apoiar? Como é que eu posso fazer tudo isso contigo? Tudo isso que tu procura fora de ti, como é que eu posso te dar isso? Como é que eu posso te prover isso? No momento, então, que você volta a atenção para dentro de você e começa a assumir a responsabilidade pela sua criança interior ferida, você descobre a sua própria divindade. Aquele ser que é você, que é quem você realmente é. E realmente nós estamos aqui na Terra para descobrir quem nós somos. Porque no momento que você descobre quem você é, você começa a brilhar. Né? Você aceita a sua vulnerabilidade e aceita também a sua grandeza. Mas enquanto você não aceitar uma, você não vai aceitar a outra também. É como se tivessem barreiras que impedissem você de acessar o seu potencial verdadeiro. E você precisa aceitar essas barreiras, assumir a responsabilidade por elas. E aí, nesse momento, você vai achar um frescor dentro de você, semelhante à água desse coco, né? Algo que refresca. Aqui não está saindo agora, mas é semelhante à água que refresca. Semelhante a uma água de um coco. Espera aí. Caraca, eu acho... Bom, vou ter que botar um canudinho aqui. Mas a ideia é essa. Que você consiga acessar o seu âmago e você só vai poder fazer isso atravessando a sua escuridão e não contornando ela. Você precisa amar todos os aspectos do seu ser, principalmente aqueles que lhe causam maior dor. E nesse sentido é importante, então, a gente começar a desenvolver aquilo que nós chamamos, dentro dos grupos de comunicação não violenta, que é empatia, compreensão, compaixão, porque é impossível você fazer esse caminho interno utilizando as mesmas ferramentas comuns que nós estamos habituados, como julgamento, crítica, comparação, culpa. Você precisa desenvolver novas habilidades. E a compaixão, a compreensão, a empatia entram aí como ferramentas novas para você conseguir percorrer esse caminho. Do contrário, vai ser muito difícil você conseguir olhar para dentro de si, enxergar o pior sem perder a fé em si mesmo. Você acaba perdendo a fé em si mesmo. E nós queremos justamente o contrário. Que esse caminho, que alguns chamam de evolução espiritual, que na verdade é você começar a jogar luz para dentro dessas áreas escuras e encontrar quem você é, esse caminho só é possível quando você for capaz de olhar para dentro de si mesmo e se aceitar exatamente do jeito que você é, com as porcarias que você tem. E ao contrário do que a gente pode pensar, que seja aceitação como sinônimo de passividade, não. A aceitação é uma força tão forte, tão rica,
tão poderosa que ela é o sinônimo de amor. E amor, em outras palavras, significa aceite-se exatamente do jeito que você é. Porque dessa forma, a causa daquilo que lhe causa dor, ela pode ficar transparente. E tudo que fica transparente para você pode ser abandonado. Entendeu? Saúde. Final feliz. Porra, abundante essa água, hein? Tchim, tchim.